Fala galera! Embora a natureza nos crie diferentes, ela normalmente usa o mesmo modelo: 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. No entanto, às vezes, ocorre alguma falha no programa e nascem as pessoas surpreendentes sobre as quais falaremos hoje. No entanto, nem todos eles já nasceram com tais características, mas uma coisa de cada vez. Vamos lá! Rosto na nuca. Um belo jovem com uma bela silhueta e, além disso, herdeiro de um dos pariatos mais notáveis da Inglaterra no século XIX. Imagina só o mágico destino que estava reservado para ele. No entanto, na realidade, a vida de Edward Mordrake era um verdadeiro pesadelo, no qual ele mesmo decidiu pôr um fim aos 23 anos. De acordo com a lenda urbana, Edward nasceu com uma anomalia muito rara. O pobre rapaz tinha 2 rostos, um com feições impressionantemente belas e um segundo que crescia na parte de trás de sua cabeça. Assustador, cruel e capaz de arruinar a vida desse coitado. Segundo a história, Mordrake implorou aos doutores que removessem aquilo que ele chamava de rosto do demônio, mas nenhum médico ousou fazer aquela cirurgia. Mas o que fazia esse demônio, considerando que ele não podia comer nem falar? Ele era bom em rir, mas apenas nos momentos em que Edward estava chateado ou chorando, e vice-versa. Assim que o humor do rapaz melhorava, o rosto na parte de trás de sua cabeça começava a choramingar. Você acha que dá pra aguentar uma coisa dessas? Imagine só, a sua nuca o tempo todo sussurrando coisas mais assustadoras que se possa imaginar. Isso foi o que deixou Edward louco. Os documentos sobre a existência desse 2 caras não foram guardados. No entanto, existem na história 10 casos registrados de nascimento de gêmeos siameses desse tipo. Então, a lenda pode muito bem ser verdadeira. Francesco com 3 pernas. Já a vida desse cara seguia um caminho completamente diferente, principalmente graças ao seu excelente senso de humor e força de vontade. Francesco Lentini também nasceu com um gêmeo parasita, por assim dizer. Dele, o menino herdou uma perna extra. Do joelho dela crescia um pé rudimentar, 3 pernas, 4 pés e 16 dedos. Os pais do Francesco decidiram que não queriam ter um filho com essas características. Porém, foi no orfanato para crianças deficientes que Francesco percebeu que seu membro extra não era uma desvantagem, mas um ponto positivo. Ele não só aprendeu a jogar futebol e a patinar, mas também construiu uma excelente carreira no circo e se tornou um feliz pai de família. Sem exagero, a marca registrada do Francesco era andar com 2 pernas e chutar uma bola com a terceira. Isso fazia um sucesso incrível com o público. Seu charme o ajudou a conquistar o coração de uma jovem, com quem teve 4 filhos saudáveis. O que podemos dizer? Bravo, Francesco! Pele extra. O fenômeno dos gêmeos parasitas, no qual uma pessoa pode nascer com órgãos ou partes do corpo adicionais, é estudado mais ou menos bem pela ciência, mas o caso de Tom Tennant se tornou um verdadeiro mistério para os cientistas. O bebê australiano não chocou seus pais com uma terceira mão ou uma segunda cara. O bebê nasceu com excesso de pele. Imaginem só, ele tinha tanta pele quanto normalmente tem uma criança de 5 anos. Tom era coberto de rugas e dobras da cabeça aos pés e os médicos não tinham ideia do porquê. Esta foi a primeira vez que se depararam com tal anomalia. No entanto, o caso sem precedentes interessou os pesquisadores da Universidade de Melbourne e eles decidiram investigar a natureza da condição incomum do menino. Tentemos pensar como cientistas. Em que animal podemos observar essas alterações cutâneas? Isso mesmo, no Shar-Pei. O enrugamento da pele dessa raça de cachorro é causado por um alto teor de ácido hialurônico na pele. Talvez a anomalia de Tom tenha a mesma causa? O menino fez vários exames e... bingo! Os níveis de ácido hialurônico dele eram 100 vezes maiores do que o normal. Os médicos rapidamente tranquilizaram os pais do bebê. Com a idade, o conteúdo da substância deveria diminuir e a pele do Tom ficaria lisa. O palpite estava correto. Olha como ele mudou. No entanto, seus pais sempre o amaram, independentemente da sua aparência. 24 dedos. Enquanto Tom Tennant continua sendo a única pessoa no mundo com aquela anomalia, a polidactilia, ao contrário, é bastante comum. Este é o nome de uma das patologias hereditárias mais comuns nos pés e mãos. O bebê que sofre de polidactilia nasce com dedos extras nesses membros. Esses casos não costumam chamar a atenção dos médicos.
mas Kamani Hubbard conseguiu surpreender a equipe do Hospital da Califórnia. O bebê nasceu com 24 dedos. A natureza lhe deu 6 para cada mão e cada pé. O mais surpreendente é que eles são totalmente desenvolvidos e funcionam normalmente. Na maioria dos casos de polidactilia, o dedo do pé extra costuma ser um pequeno pedaço de tecido mole. Os dedos de Kamani não eram nada diferentes dos outros. Os pais do menino nem perceberam imediatamente que seu filho era tão especial. Agora eles têm uma escolha a fazer: recorrer à cirurgia ou deixar os dedos ficarem onde estão. Você também acha que não deveriam nem pensar na primeira opção? Afinal, é óbvio que um fenômeno tão raro é algum tipo de sinal. Certamente ouviremos mais sobre o incrível destino de Kamani. Talvez ele se torne um grande pianista. Mão nas costas. Veja só este garoto alegre de uma pequena aldeia nepalesa. À primeira vista, ele não é diferente das outras crianças. Porém, assim que os pais de Gaurab Garun tiram sua camiseta, sua peculiaridade se torna óbvia. Uma terceira mão cresce nas costas do menino. Pois é, embora possa parecer impossível, a natureza é capaz dessas peculiaridades. A razão novamente reside no desenvolvimento anormal de gêmeos. Gaurab herdou o membro adicional de uma fusão de embriões. Seria perfeitamente possível viver feliz com isso, especialmente porque já vimos um exemplo desse hoje mesmo. Este pequeno sapeca não dá nenhuma importância à sua anomalia. Enquanto isso, os vizinhos da família Garun acreditam que ela é um sinal de origem divina da criança. Lady, what is his name? Jesus. His name is Jesus. No entanto, a situação é mais complicada do que se possa imaginar. O que acontece é que a mão sai de uma fenda na coluna do bebê e continua crescendo. No futuro, isso pode pôr Gaurab em uma cadeira de rodas. Por que não fazem uma operação? Você deve estar se perguntando. Segundo os cirurgiões, se a mão for retirada, existe a possibilidade de uma lesão medular, o que faria o menino ficar paralisado para sempre. Ambas as opções são arriscadas e os pais têm de tomar uma decisão difícil. Vamos desejar que eles façam a escolha certa. Lali com 2 rostos. Porém, nesses casos, os pais nem sempre consideram necessário procurar ajuda médica. Esta é uma história dessas. No início de março de 2008, uma menina com 2 rostos nasceu em uma área rural da Índia. Esta não é a mesma anomalia que Edward Mordrake possa ter tido. Aparentemente, a bebê chamada Lali sofre de duplicação crâniofacial ou diprosopia. Nessa condição incrivelmente rara, o bebê desenvolve 2 conjuntos de características faciais. Por exemplo, 2 narizes ou 2 pares de olhos. Lali nasceu com uma duplicação facial completa. A probabilidade de tal patologia é de 1 em 50 milhões, mas a menina nasceu em excelentes condições, embora as chances de sobrevivência em casos de diprosopia sejam mínimas. Segundo testemunhas, a bebê consegue comer com as 2 bocas e piscar com cada um dos 4 olhos. Garota com querubismo. A história de Victoria Wright é um pouco diferente de todas as histórias que contamos hoje. Nos primeiros anos de vida, ela foi uma criança completamente normal. 2 braços, 2 pernas e nem um dedo a mais. Mas assim que a menina completou 4 anos, sua mandíbula começou a aumentar rapidamente de tamanho. Com este estranho problema, Victoria foi para o hospital, onde recebeu um diagnóstico igualmente bizarro: querubismo. Você já ouviu falar dessa doença? Não será surpresa se você disser que não. Em 2007, havia apenas 250 casos relatados. Segundo os cientistas, essa doença é causada por uma mutação em um dos genes. A mutação começa a afetar o sistema imunológico e induz uma resposta inflamatória na mandíbula, que por sua vez ativa células destruidoras de ossos. Tudo isso leva à formação de cistos e ao crescimento da mandíbula a um tamanho enorme, como se ela fosse 2 e não uma. Este é exatamente o problema que Victoria enfrentou. Segundo ela, sua adolescência foi terrível, mas agora ela aprendeu a se aceitar. Além disso, às vezes ela se sente grata ao seu rosto por lhe dar amigos verdadeiros e um amor de verdade. Isso não é ótimo? Orelha na mão. Você ficará surpreso, mas algumas pessoas adicionam partes extras a seus corpos de propósito. Existe pelo menos uma dessas pessoas originais no planeta. Seu nome é Stelios Arkadio, mas agora ele se apresenta como artista performático com o nome de Stellark. Este cara se interessa, antes de mais nada, em aumentar as capacidades do corpo humano. Em uma de suas apresentações, por exemplo, ele se deixou controlar remotamente por meio de estimuladores musculares eletrônicos conectados à internet.
Mas em 2007, o artista aparentemente decidiu entrar para a história para sempre. Usando um material biocompatível comumente usado em cirurgias plásticas, ele construiu uma réplica precisa de uma orelha humana. Depois, ele procurou por muito tempo por um cirurgião que concordasse com a operação extravagante e finalmente colocou o implante no antebraço. Sim, os artistas veem tudo de uma perspectiva ligeiramente diferente. No entanto, Stelarc explicou que a orelha não é para ele, mas para o público. Isso porque ele planeja instalar nela um microfone com conexão Wi-Fi para que todos possam ouvir o que ele ouve. Além disso, ele quer desenvolver um lóbulo mole para sua terceira orelha usando suas próprias células tronco. Quando perguntado por que tudo isso, Stelarc diz que quando a arte surpreende, ela se torna interessante.